Mas eu acho que o recorde mesmo foi na pandemia, quando todo mundo queria saber a solução, o remédio. O que eu faço? E aí, como é que foi? Então foi assim, a pandemia para mim foi... Peraí, deixa eu só implementar essa pergunta, né? A pandemia foi uma surpresa para todo mundo. Eu creio que até para os médicos, né? Eu imagino quando veio assim a primeira, segunda perguntinha desse tipo, que a senhora ali observou e tal. E quando foi que começou assim a vir uma massa de perguntas que eu falei assim, meu Deus, realmente estamos numa pandemia. E agora? Veja bem, a pandemia, eu enfrentei a pandemia, eu tinha tido um acidente no México e perdi o movimento das pernas, não sentia nada do umbigo para baixo, estava de cadeira de rodas. Eu fiz a cirurgia, daí comecei fisioterapia, comecei a andar, mas ainda de cadeira de rodas eu voltei a trabalhar e fui trabalhar em Matinhos. E saindo de Matinhos, eu sempre vinha, dava uma volta, entrava por dentro de Morretes. E entrei em Morretes, o dono da empresa que prestava serviço, Valéria, pare, pelo amor de Deus. Você tem que vir trabalhar com a gente. Eu falei, pelo amor de Deus, nós estamos numa pandemia, estamos entrando aí. Porque foi o que aconteceu. Foi um belo domingo, não vou te dizer a data, que eu tenho problema com data. O que aconteceu? Um belo domingo veio uma orientação do governo federal para que houvesse a estrutura, que cada município fizesse a sua estrutura para atender exclusivamente Covid. Que a situação estava caótica. Ou seja, veio lá de Brasília, do governo federal, através do nosso governo, do nosso presidente Bolsonaro, a preocupação de se ter um ambulatório exclusivo para a Covid. Existia estrutura financeira para isso, certo? Verba para isso, facilidades com as licitações, onde elas se tornaram sem burocracia, porque precisava se adquirir medicamentos, se precisava de forma rápida. Então, eu fico meio chateada quando alguém fala que o nosso presidente não... Foi omisso, não, porque o start veio deles. Então, da noite para o dia, a gente teve que montar essas estruturas e foi montada uma estrutura em Morretes, foi muito bonitinha, muito simples, mas muito eficaz, sabe? Em Morretes, com medicação e tudo mais. Então, nós começamos a trabalhar. As pessoas estavam desesperadas, mas os médicos também, porque nós estávamos encarando uma doença que a gente não sabia a história natural da doença. Né? Não existia ainda não existia, vacina, né? Não existia nada. Então, a gente tinha que tratar as pessoas através dos seus sintomas. Aí que veio a tal da confusão com o tratamento precoce. Não é tratamento precoce. A doença tem uma evolução. Ela vai se apresentando e nós vamos conhecendo. Você chega na minha frente e tem uma doença rara e desconhecida. Eu não posso deixar você morrer. Sim. Através do meu conhecimento, através do conhecimento da medicina, eu vou ter algumas possibilidades de tratamento. Sim. E nós fomos implementando esse tratamento. Os sintomas já eram conhecidos, né? Sinais e sintomas. Então, nós fomos tratando. E houveram alguns tratamentos que deram certo. Então, não é um tratamento precoce. É um meio de manter aquela pessoa até que viva. A vacina pudesse ser desenvolvida. Então, o que aconteceu? Os leigos entraram dentro do nosso consultório. A imprensa entrou dentro do nosso consultório para dizer como é que tinha que ser, e nós não podíamos falar nada, porque o que eu trato com você dentro do meu consultório só diz respeito a mim e a você. Justamente. Entendeu? Eu tenho essa situação com o meu paciente está passando isso, ele tem uma doença precoce, ele é hipertenso, ele é diabético, ele não é nada, e eu tenho que tratar. Eu não posso deixar. E é claro que o que você lança a mão né, uma infecção viral. Eu tenho um antibiótico, eu tenho um corticoide, então eu vou fazendo de uma maneira com que as pessoas não morram, né? A gente não podia fazer isso. Então, quando você fala de WhatsApp, eu amanheço até hoje, né? Quando você acorda de manhã, você tem lá 400, 500, 600, 1000 mensagens. Daí, aquela mensagem que você mandou para mim antes de dormir,
já ficou lá para trás, eu não respondo. Então as pessoas assim, meu Deus, ela não responde nada. Mas é uma situação bem difícil, porque fica muita coisa para... secretária só para responder. Esse é um dos desafios de ser conhecida e de ser uma pessoa querida, né? Então é difícil. Aí veio o quê? Vieram as comorbidades. Paciente diabético, hipertenso, com neoplasia, com imunodepressão, obesidade mórbida, poderiam tomar vacina, desde que tivesse um atestado. Aí foi lá o Conselho Regional de Medicina, montou um programa onde a gente podia fazer as receitas online. E dentro dessas receitas online havia um questionário, um relatório para as comorbidades, onde a gente escolhia qual era a comorbidade do paciente e fazia. Houveram situações em que essas receitas, essas vacinas da comorbidade não tinham saída. Não tinham saída, porque ninguém dava o atestado. Entendeu? Então, é um exemplo, não estou dizendo. Chegava em Antonina 4.000 vacinas, mas elas ficavam porque elas não tinham atestado. Entendeu? Aí o que eu fiz? Eu peguei e fui lá, peguei todos os meus pacientes com comorbidades e mandei WhatsApp para eles. Olha, você tem isso, você pode vacinar, você quer vacinar? Aí começou, meu Deus, teve uma noite que eu fiz 2.500 receitas. E daí veio a turma da oposição. Como se saúde tivesse oposição, como se a saúde tivesse situação e oposição. Existem médicos que estão... Gente, eu não cobrei um tostão. Entendeu? Você me pedia, eu dava. E outra, aquelas vacinas estavam lá para ser dadas. Uma coisa é você burlar o sistema, usar financeiramente e tirar. E outra coisa é você fazer. E outra, eu conheço os meus pacientes. Eu sei quem são eles. Né? Eu sei qual é o diabético, qual é o hipertenso. Então, foi um período bem complicado. Foi um período bem difícil para a gente sempre no silêncio, não querendo falar muita coisa, apesar que eu falava muito, todo dia dando informação, todo dia pedindo, porque a gente tinha que se proteger, né? Tinha que usar máscara, tinha que usar... E eu acho que muito ficou, né? A gente aprendeu muito com isso. As normas de higiene voltaram com tudo, a gente está aprendendo... Ficou mais perto, né? Então, eu fazia vídeos e áudios todos os dias, de manhã, de tarde, a gente sofria com aquelas famílias... que perderam os seus entes. Morretes foi uma coisa muito boa, porque a gente tinha medicação para dar, tinha exame à vontade, sabe? Então, eu trabalhava bem. A mesma coisa, Matinhos, onde eu trabalhei também, onde eu trabalho até hoje. Então, foi um período bem difícil, onde a gente teve que usar de muita coerência. Muita coerência.